Olá, boa tarde. Eu me chamo Evelyn Miranda, sou psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, neuropsicóloga, sou fundadora do Instituto Brasileiro de Neurocognição e gestora da clínica Equipe Saúde Plena. Meu mestrado e doutorado em saúde mental. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês de um tema muito importante, né? Que a gente fala da saúde física, mental, do comportamento alimentar. Só para contextualizar, a gente vem de uma situação que ainda está acontecendo, que é a pandemia. Então, com essa situação pandêmica, muitas alterações físicas, psicológicas aconteceram com todos nós, né? Uma delas muito visíveis é a questão da alimentação, né? Por quê? A pessoa está muito mais em casa e ela está num momento de confinamento. Agora já temos uma flexibilidade, mas antes não era assim. Então, o que acontece? A gente tem uma coisa chamada cognição, que é a nossa maneira de perceber, interpretar o mundo, de ver o mundo. Isso não está sendo tão estimulado dentro da nossa casa, como normalmente é. Então, o que a gente faz? A gente entra num processo de querer ter momentos de prazer, onde o nosso prazer de estar com o outro, de abraçar o outro, de visitar os avós, foi um pouco tolhido. Então, a gente começa a levar isso para a alimentação, porque a alimentação ela está muito ligada ao prazer. Quando você vai organizar uma festa, um evento, o que você lembra? Tem que ter comida boa. Então, na verdade, o que o indivíduo faz? Ele come para se sentir bem, embora esse prazer seja momentâneo, né? Seja naquele momento. Então, nesse momento, falando pela luz da neurociência, é ativado um ciclo de recompensa, né? Lá no núcleo accumbens, no sistema límbico, que é o sistema das emoções, isso é ativado e aí o que passa para o cérebro? Olha, isso é gostoso, eu me sinto bem. Só que o córtex pré-frontal, que é uma área aqui na frente, que é do julgamento, das decisões, vai falar: você está comendo demais, talvez você entre aí num efeito sanfona, porque depois você vai sentir culpa, vai querer correr atrás e fica nessa briga do sistema límbico com o córtex pré-frontal. E o que acontece? Normalmente o sistema límbico vence, por essa questão que a gente falou, da gente ter sido tolhido por esses momentos de prazer. Então, o que a gente vem recebendo até na clínica é que as pessoas estão aumentando muito o peso. Ou o comportamento sanfona, que a gente chama de sanfona emocional. Porque o nosso comportamento está ligado às nossas emoções, né? O indivíduo ele é uma tríade cognitiva. Ele é a maneira que ele pensa, daí ele sente e se comporta. Então, se emocionalmente ele não está bem, ele come mais, e normalmente coisas com alto teor calórico. Então, aí depois ele se sente culpado, corre atrás de prejuízo, mas se ele não se cuida a nível emocional, isso volta. Ou se ele coloca uma meta muito intangível, de uma dieta muito restritiva, né, algo que ele não vai conseguir chegar, né, em pouco tempo, alcançar. E aí ele volta a comer de novo. Então, são questões que aconteceram muito, sempre aconteceram, mas na pandemia a gente viu isso muito mais visível. Então, a gente tem que realmente se cuidar. Existem algumas estratégias de como a gente pode evitar isso, tornar a vida, né, mais saudável, né? Tem algumas teorias comportamentais que elas falam da questão de você tentar até racionalizar a emoção. É muito difícil racionalizar a emoção, porque quando ela vem rápido, né? Mas é o famoso contar até 10 que nossos avós, nossos pais falaram. Quando você tiver uma situação ou de perigo, ou que você precisa resolver que seja importante, pense, faça uma metacognição, pense sobre o seu pensamento. Eu preciso comer, eu tenho que comer essa quantidade de comida, né? A teoria da ação racional, ela fala isso, você recebe vários inputs políticos, sociais, econômicos, mas aí vem as nossas funções executivas, que é a nossa capacidade de organizar o pensamento, de planejar e pensar sobre esse pensamento. Eu preciso comer essa quantidade toda nesse momento? Eu posso fazer diferente? Eu posso trocar isso por um outro objeto de prazer? Daí o meu resultado vai ser diferente, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com essa questão da sanfona alimentar, com as emoções, com o comportamento, porque o que ela diz? Nós, enquanto crianças, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo algumas crenças, e crenças disfuncionais, não só ligada à saúde, mas em vários aspectos da vida do sujeito, né? Então, um exemplo bobo, por exemplo, se na infância nossos pais ou tios, para o nosso bem, obviamente, falaram assim,
na sua família tem muita gente acima do peso, você tem tendência a engordar, então o que você começa a fazer? A se restringir e ver o alimento de uma forma ruim, né? Então você começa a ver o alimento e aí você pode entrar num processo aí sim de um transtorno alimentar, né? A ortorexia, ela fala disso, das pessoas que têm uma preocupação exacerbada, não só com a estética não, principalmente com a qualidade dos alimentos. E aí elas entram num transtorno alimentar, porque elas se cobram muito, elas se sentem muito culpadas o dia que elas comem mais, né? Então, não pode ter muito sal, isso aqui tem muito açúcar, isso aqui tem muita gordura. Entra numa dieta restritiva, né? Mas que pode ser até prejudicial. Então, o que a terapia cognitivo-comportamental e a neurociência vai trabalhar? Como é que a gente pode ajudar, né, essas pessoas que se preocupam com a alimentação ou que estão acima do peso? Primeiro a gente vai mostrar essa questão da tríade cognitiva. A gente faz um exercício de registro de pensamentos disfuncionais. A pessoa é convidada a registrar um pensamento quando ele não é bom. Digamos assim, vulgarmente falando, quando ele é negativo. Ah, se eu comer isso, eu vou engordar. Ou se eu comer isso, alguém vai brigar comigo. Aí você registra o pensamento. E depois, como é que você se sentiu? Tenta entender qual foi a emoção. Em seguida, o que você fez? Você criou uma estratégia compensatória, você não comeu, foi fazer outra coisa, ou você realmente comeu. Aí a gente começa a perceber como é que é o padrão cognitivo do sujeito, como é que ele vê o mundo, como é que ele está lidando com a alimentação dele. Isso é muito importante, porque daí vão surgir exercícios e estratégias de reestruturação cognitiva, porque a gente né, o que a gente come. Só que antes de comer, a gente, consciente ou não, a gente foi acometido por vários pensamentos automáticos, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso para reestruturar essa maneira de ver a comida. O indivíduo, ele tem fome de quê? Por que ele está comendo muito? Ou por que ele está comendo pouco? Né? Será que é um indivíduo muito ansioso e aí ele come muito, que é uma resposta de um transtorno de ansiedade? Será que ele está deprimido, está comendo pouco? Então a psicoterapia cognitivo-comportamental e a neurociência vai por esse viés também, né? De uma doença pré-existente, de repente. Até porque o ambiente, ele interfere muito no nosso comportamento alimentar. E também na questão da atividade física, interfere na gente como um todo. A epigenética, por exemplo, que é além da genética, né, ela fala disso. Os nossos códigos, ali, nossos genes, eles não podem ser alterados, mas uma forma pode ser mais expressa ou não, dependendo do ambiente. Características de fenótipos podem mudar dependendo do ambiente. Então, tem uma alteração muito forte do ambiente na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque com essa pandemia, né, muita coisa mudou, o ambiente mudou, né, e a gente ainda está tentando se adequar e buscar alternativas e estamos conseguindo. Outra questão é a neurogênese. A importância da neurogênese é a seguinte: antigamente achavam que com o passar da idade, né, com a senescência, com a velhice até saudável, né, a gente perdia os neurônios morriam. E a neurogênese vai dizer que novos neurônios nascem. E mesmo com o passar da idade isso acontece. Novas conexões sinápticas são feitas, novas comunicações. E o que ajuda nisso? Uma boa alimentação, a atividade física. Tem vários estudos que mostram, né, que a atividade física regular, um hábito saudável de sono, 8 horas de sono, atividade física, alimentação equilibrada, e os nutricionistas podem falar melhor, mexe nessa questão da neurogênese, do aumento de neurônios e na comunicação entre as sinapses, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso. E como é que a gente pode fazer? Criar um hábito de vida saudável. Tem vários profissionais que podem ajudar nisso, né? Algumas teorias falam do hábito de vida saudável, que ele funciona a partir de 21 dias. A gente consegue se mudar a partir de 21 dias. Tem um médico que ele viu o seguinte, né, com os pacientes dele. Ele era cirurgião e quando os pacientes amputam um membro, eles têm a sensação de que aquele membro, né, uma percepção de que aquele membro ainda está ali. De fato, eles têm essa sensação. É chamada até de membro fantasma. Mas o que ele começou a perceber na pesquisa dele clínica ali com os pacientes? Que de 21 dias em diante, o paciente já estava acostumado com aquela realidade. Já não tinha tanto essa sensação de que, opa,
tá? Tem um membro fantasma, tá faltando alguma coisa. Então, isso, dentre outros estudos, prova que 21 dias em diante, como um conceito mínimo, a gente consegue mudar, a gente consegue tornar nosso hábito de alimentação, de atividade física, de sono mais saudável, né? Para isso precisa ter uma orientação profissional, regularidade, entender como é que estão nossas emoções, porque a nossa emoção, ela regula a nossa cognição, regula a nossa maneira de se relacionar, seja com a comida, seja com a atividade física, seja com as pessoas, com o mundo de forma geral, né? Então, esse hábito de vida é muito importante. A psicoterapia cognitivo-comportamental, a psicologia vai dizer que aproximadamente de 2 em 2 anos a gente muda. Nós já não somos mais os mesmos, né? Não numa relação, sendo num hábito alimentar, em tudo. Mas com 21 dias, a partir de 21 dias, seguindo uma regularidade, a gente consegue ver essas mudanças. E essa mudança, ela é visível fisicamente e, como eu falei, é uma mudança neuroquímica, né? Então, quando a gente se alimenta, tanto como eu falei, a questão do ciclo lá de recompensa, né? Que a gente libera neurotransmissores, dopamina, né? As endorfinas, né? Isso tem um ganho a médio e longo prazo, quando a gente tem uma regularidade. Por isso a gente está falando de um hábito de no mínimo 20 dias. Porque se eu começo a fazer atividade física, me alimentar, em menos tempo que isso, ou até com 21 dias em diante, mas eu não tenho uma regularidade, essa transformação, vamos chamar assim, essa mudança a nível da neuroquímica mesmo cerebral, ela não se estende por muito tempo. Agora, se eu tenho essa regularidade, esse hábito, ela se estende. E a gente cria também uma coisa chamada de reserva cognitiva. Então, isso é muito importante para uma senescência, não para uma senilidade, para um envelhecimento saudável. Para a questão até de Alzheimer, quando a gente fala disso, demência, a gente tem que ter muito claro essa questão de como a atividade física, a alimentação, o ambiente, como a gente falou, né, à luz da epigenética, influencia nisso. Mas tem que ser um hábito. Para criar essa reserva cognitiva, essa reserva neurológica até, né, se a gente for levar para um lado mais amplo, a gente tem que colocar isso como rotina na nossa vida. E como é bom, né, a gente se alimentar bem, a gente fazer atividade física, a gente não está nem falando de grandes esforços, isso é uma questão de adaptar. Na verdade, quando a gente dá o tempo, é uma questão de prioridade. Quando a gente entende que aquilo envolve a nossa saúde de uma maneira geral, porque corpo e mente, né, estão interconectados, é mais fácil tornar isso um hábito. Porque a gente sabe que o ganho agora, e principalmente lá na frente, né, a gente pensando a médio e longo prazo, o ganho vai ser muito grande, né? Então, o que a terapia, voltando para esse lado, terapia cognitivo-comportamental, ela vai fazer? Além dela mostrar ao indivíduo qual é a crença que ele tem em relação à alimentação dele, ao comportamento alimentar dele, né? As relações dele, ele vai fazer ele chegar nessa crença central, através de algumas estratégias. Tem um exercício que a gente utiliza muito, que é a flecha descendente. A gente faz um questionamento socrático, várias perguntas, que induz o paciente com o tempo, pode ser numa sessão, ou talvez a gente não consiga em uma sessão, a chegar no problema, na crença central. E depois que a gente sabe o problema, olha, eu não me alimento bem, eu não me alimento tanto, porque eu acho que eu tenho uma tendência a engordar, eu tenho uma crença disfuncional acerca disso. Então, eu vou numa festa, eu me sinto de lado, porque eu não como junto com as pessoas, enfim, um exemplo, né? Como é que a gente muda isso? De várias maneiras. Um exemplo é o ensaio mental. O coach utiliza muito isso, mas a visualização criativa, ela já era muito utilizada na TCC, na terapia cognitivo-comportamental. Então, você visualiza qual é o problema. Depois, com o questionamento socrático, né, fazendo as perguntas ao paciente, chegando na crença central dele, na raiz do problema, a gente já sabe qual é o problema. E daí, a gente começa a visualizar quais são os passos para a mudança. O que a gente pode, juntos, fazer metas, através de metas, para chegar nessa mudança. E depois disso, a gente vai se visualizar num futuro, numa expectativa de futuro positiva, de que a gente alcançou aquele resultado. Isso funciona muito, eu garanto, né? Até em treinamentos de coaches em empresas que a gente faz muito, isso funciona. Porque, na verdade, tudo que a gente foca cresce. Então, quando eu já sei qual é o problema, mas o meu foco é na solução. E todo dia, né, na terapia a gente fala de fazer um cartão de enfrentamento. O indivíduo ele vai tendo um papelzinho ali anotado, qual era o problema, quais são as metas, e a gente vai trabalhando em cima das metas. Não conseguiu? Vamos voltar para a gente chegar lá na frente.
E quando ele chega no resultado dele, ele olha que aquilo ali é um resultado bom, isso motiva ele a se alimentar bem, a fazer atividade física, porque ele todo dia é convidado a olhar para aquele cartão. E o foco, como eu falei, faz a gente crescer. É uma motivação para a gente mudar, se reestruturar cognitivamente e, consequentemente, comportamentalmente, né? A gente muda de uma maneira geral. Então, na verdade, a gente tem que mudar a nossa relação com a comida, com a alimentação, com a atividade física. A comida não é um vilão. Muito pelo contrário, a gente não precisa se restringir de tudo. A gente só tem que entender como a gente está se alimentando, o que a gente está colocando na comida. Né? E quando eu falo colocar, a gente tem fome de quê? O que ela está tampando? Ela está tampando alguma falta? A gente se relacionar bem com a comida, e aí os nutricionistas orientam melhor, existem várias maneiras de se reeducar, né? Reeducar a sua alimentação, e daí os benefícios são grandes. Né? A alimentação está ligada à nossa cognição, à nossa memória, à nossa atenção, né? Vários alimentos estão ligados com a nossa parte comportamental e cognitiva. Então, para a gente ser um ser humano mais saudável, a gente tem que entender, e a terapia ajuda nisso, a neurociência, os hábitos de 21 dias, a gente tem que entender como a gente está e como a gente quer se relacionar com a nossa comida. E aí a gente consegue mudar. O importante é criar um hábito. Depois que a gente entende que aquilo é importante, tem uma motivação para o resultado final e sempre está se lembrando dele, a gente consegue mudar o nosso hábito, tornar o nosso dia a dia mais saudável. E isso tem um impacto na nossa parte cerebral, comportamental e nas pessoas que se relacionam com a gente. Né? A gente se torna um ser humano mais feliz, mais empático, com uma qualidade de vida muito maior. Então, fiquem atentos a isso, apenas uma atenção de como vocês estão lidando com a comida. Ela não é um vilão, ela está sempre a nosso favor, e não é só para nutrir no sentido de fome, de necessidade básica, não é isso. A gente deve e pode, né, comer quando está feliz, comer quando está triste, só não pode fazer um abuso disso. Tentar racionalizar essa emoção, esse pensamento, e entender esse processo de alimentação, como é que ele está sendo para a gente alcançar uma mudança de hábito mais saudável, para mim, para vocês e para todos nós.